O assunto de hoje tem a ver com televisão. Isso mesmo, televisão. Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Kim Okada, acho que são cansados de escutar isso, né? E toda hora vem, tá passando por aqui, ou aqui, sei lá, algum lugar, ou aqui. Tá passando, já passou, sei lá, né? Enfim, você está onde? No curso básico de impressão 3D da vida de silício, né? Enfim, na abertura eu falo de televisão. Aí você pergunta, pô, televisão ou impressão, né? Sabe com quem errou a palavra? Não errei. Realmente é sobre televisão, não sobre a toda a televisão, né? É comparar a resolução da televisão com a qualidade da aula de hoje. Porque a aula de hoje, vamos falar sobre a qualidade das impressões. Que alguns canais, algumas pessoas chamam de resolução, né? Então, o que tem a ver televisão com isso? Então, por exemplo, este vídeo, você deve estar assistindo numa qualidade Full HD, né? Que tem um HD e tem um Full HD, que é um pouquinho melhor que o HD. O que quer dizer Full HD, por exemplo, né? Então, quando a gente voltar um pouquinho, nós tínhamos a TV de tubo, né? Eu não lembro disso, que eu sou um cara novo, né? Então, não sou dessa época. Enfim, você vai lá na TV de tubo, se você tiver em casa uma, por exemplo, chega bem pertinho dela lá, você vai ver as bolinhas que ficam brilhando, geralmente verde, vermelho e azul, se não me engano, né? As bolinhas são os pixels da televisão. Aquelas televisões antigas, a gente vê com muito mais facilidade do que as de hoje. Por quê? Porque as de hoje tem muito mais pixels do que as antigas. Então, mais um exemplo, né? Vamos pegar a televisão Full HD. Aqui tem HD e tem a Full HD. A TV Full HD, ela tem mais ou menos 1920 pixels na sua horizontal e 1080 pixels na sua vertical. Ou seja, na horizontal tem 1920 e na vertical tem 1080. Então tem várias linhas e colunas com pixels ali, né? Quando eu multiplico isso, né, que eu tenho que contar esse de cima, aí uma linha, duas, três, vou contar um monte de linha, eu tenho o quê? Tenho os pixels. E quando eu conto todos os pixels, você não vai contar, né? Que já contar, não sei contar, né? Essa é matemática, né? Multiplica um lado pelo outro. Vai dar aproximadamente 2 milhões de pixels. É muito pixel, né? Pixel para dar e vender. Então, essa é a Full HD, né? Pouquinho, mas é muito pixel, né? É lógico que é muito pixel, né? Dá para ver os pixels? Dificilmente. Mas se você botar o olho lá na frente, lá na tela, talvez seja aquelas bolinhas lá, né? Que é uns pixels, né? Não faça isso, mas se quiser fazer, né? Conta o risco. Enfim. Existem TVs que são melhores que a Full HD, que são as 4K, os famosos 4K, meu Deus, TV 4K, né? O que é 4K? Uma TV 4K, ela possui na sua horizontal 4096 pixels e na sua vertical 2160 pixels, ou seja, dá mais ou menos 8 milhões de pixels no total. Se multiplicar o lado, né, a vertical para a horizontal, dá mais ou menos 8 milhões de pixels, ou seja, 4 vezes a anterior, que era a Full HD. A Full HD tem mais ou menos 2 milhões. 4 vezes 2, 8. 8 milhões de pixels. Então, por isso que a resolução da TV HD, da 4K, é muito melhor do que uma TV Full HD, por exemplo. Então, hoje em dia, se faz muito TV 4K, para videogame, para edição, até para vídeos, né? Este vídeo não é Full HD. Não tem por que ser Full HD. 4K, né? Seria bom ter 4K? Seria, mas não precisa, né? Porque não tem muita coisa, não tem muita paisagem, só tem... Não, tem uma paisagem, né? Que sou eu, né? Mas não tem a paisagem de uma montanha, né? Então não precisa 4K, né? Kim, o que isso aí tem a ver com impressão 3D, né? Tem tudo a ver. Na impressão 3D, temos um parâmetro no Cura, calma, vamos chegar lá, que é a qualidade. Quando eu aperto a qualidade lá, eu tenho as linhas, ou seja, o tamanho das linhas. Então, quanto mais linhas eu tiver, melhor a minha resolução, ou seja, mais lisa a minha peça, ou seja, menos eu consigo ver as linhas. Quanto mais linhas, melhor. Só que tem um problema disso daí, que é o tempo. Quanto mais linha, mais tempo, né? E quanto menos linhas, pior a minha peça. Ou seja, aqui, por exemplo, eu consigo contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4 dedos. Se eu pegar e diminuir mantendo a distância, aumentando meus dedos, né? Tipo assim, 8 dedos aqui, mantendo a mesma distância, eu vou quase não ver meus dedos. Então é mais ou menos assim que
funciona a impressão 3D. Quanto mais linhas, menos eu consigo vê-las na peça. E quanto menos eu vejo, melhor é a resolução da peça. Mais qualidade, assim como na televisão. A TV Full HD tem 2 milhões de pixels. E a TV 4K tem 4 vezes 2 milhões, que são 8 milhões. Quanto mais pixels, melhor resolução. Na peça é a mesma coisa. Quanto mais linhas, melhor é a sua resolução. Ou seja, mais detalhada. Lembra na cara do cachorrinho que a gente viu? A gente quase não vê as linhas. Então, quanto menos eu ver as linhas, melhor é. Então, a gente vai buscar isso na impressão 3D, né? Mais qualidade das peças. Então, a nossa aula de hoje vai ser sobre isso daí, qualidade ou, no fim das contas, resolução. Beleza? Então, agora eu vou para o Cura, para te ver onde eu mexo ali e o que interfere na minha pecinha, por exemplo. Beleza? Então, vamos para o Cura! Bom, então, antes de ir para o Cura, a gente vai buscar uma pecinha aqui, né? Escolhi o site Thingiverse para a gente baixar a nossa primeira peça. Eu gosto muito de imprimir uma peça chamada CaliDragon. Serve para várias coisas esse CaliDragon aqui. CaliDragon. Aqui geralmente é o primeiro. Clica aqui, né? O processo já fez várias vezes, né? Think Files. Vou pegar o primeiro aqui, download. Fiz download na minha pecinha. Quando eu clico aqui, no meu caso, né? Ele já abre o Ultimate Cura, automaticamente. No seu, não sei. Se for no seu, né, aí você pode baixar a pecinha e arrastar para a mesa que ela vai também. Então temos aqui nosso CaliDragon, certo? Bem bonito, bem detalhado. A ideia é a gente ver esses detalhes aqui na peça. E quando eu clico nela aqui, tem um menu, né, de movimentação de peça, ó, tamanho de peça, se quiser aumentar ou diminuir e assim por diante. Já vimos também essa parte aqui. Ela vai ter 40 milímetros de altura, né, que é essa altura bem razoável. Estou usando um bico 0.4. A gente vai ver aqui o que acontece quando eu mudo aqui algumas coisas na minha peça. Então, aqui a gente vai fatiar com uma qualidade, duas qualidades, 0.2 e 0.3. Imprimir e comparar as qualidades. Por quê? A gente viu lá no começo do vídeo que eu falei o seguinte: quanto mais pixels numa tela, melhor a resolução. Aqui, quanto mais linhas, melhor a resolução. Ou seja, quanto mais camadas, para mim é melhor. Então aqui, primeira coisa, lembrando do menu, aqui, se tiver aberto, ok, mas no caso de vocês pode não estar. Aqui a gente vai mexer aqui, a primeira parte, é a qualidade. Okay? Quando a gente aperta aqui, abre outro submenu aqui da parte de qualidade. Então aqui a gente vai ver que a primeiro é a altura de camada, né? Que é o 0.2. Então eu posso mudar isso daqui para 0.2, 0.1, 0.3 e assim por diante. Depende muito do seu bico. Mas o que a gente considera aqui, que a gente vai considerar no caso, é uma camada de 0.2 e de 0.3, para comparar uma com a outra. Então a primeira coisa que eu fatiar aqui é uma camada 0.2. Vem aqui, mudo esse valor aqui. O bom do Cura, quando a gente coloca em cima, ele abre uma aba aqui, né? O que eu vou estar mudando aqui, por exemplo. É ideal é ler, né? Mas que no caso a gente vai só manter aqui a camada de 0.2 e 0.3. Então eu venho aqui ó, e fatio. Fatiei aqui minha pecinha do CaliDragon. Informações. Vai demorar 42 minutos, mas geralmente demora um pouco mais, né? Vão gastar 4 gramas e mais ou menos 1,5 metro de fio, certo? Então eu venho aqui em pré-visualização e ela fica assim, né? O que significa essas linhas aqui? As linhas vermelhas, né, são as camadas externas. Então quando a gente vem aqui, por exemplo, a gente faz aquele raio-x na peça, né? Quando a gente vem aqui, por exemplo, a gente dá um zoom aqui, ó, por exemplo. Aqui, ó, linhas vermelhas são o quê? São as camadas externas das minhas peças. Linhas verdes são as camadas internas, né? Ou seja, a parede externa e parede interna. Laranja, né, são os meus preenchimento. E aqui o amarelo dentro da peça são as superfícies geralmente, né? Então aqui eu tenho aparentemente, né, 3 camadas, uma externa e 2 externas. No caso, 3 paredes, né? Uma parede externa e 2 paredes internas. E aqui, ó, a gente já vê que eu vou ter no máximo de 200 camadas na minha peça. Ou seja, eu vou ter 200 vezes que a impressora vai fazer uma em cima da outra. Então, um número bom, né? Essa peça que eu imprimir vai ficar bem detalhado? Vai, né? Só que repara aqui, quando a gente mexe aqui a peça, quando a gente vê de frente, a gente só vê as linhas, né, externas. Quando a gente dá um ângulozinho aqui, ó, a gente consegue ver mais ou menos
por dentro da peça. Por quê? Porque eu tenho poucas camadas, né? Eu não tenho para cobrir tudo. Daria para cobrir tudo a ponto de não ver por dentro? Daria. Então, a gente viria aqui, por exemplo, ó, colocaria 0.1. Quando eu faço isso, vou mudar duas coisas. Primeiro, o tempo. Para 1h17. Ou seja, eram 40 minutos, agora está 1h17. Ele dobra aqui, ó, as camadas. Eu tinha 200, agora tenho 399, ou seja, quase 400 camadas. Logicamente, quanto mais camadas, melhor vai ser a qualidade da peça. A mesma coisa eu falei da televisão. Quanto mais pixels, melhor resolução. Aqui no caso, quanto mais camadas, melhor a resolução. Ou seja, mais detalhada vai ficar a minha peça aqui, por exemplo, quando eu imprimir a peça, né? E a gente não consegue nem ver, mais ou menos, dentro da peça aqui, ó. Então as linhas aqui, ó, a gente vê as linhas, mas tem que dar um zoom para conseguir ver as linhas, né? Se eu extrapolar um pouquinho isso aqui para 0.3, vai acontecer o que? Ele vai diminuir o tempo para 31 minutos, né? Era 1h17, foi para 31. E as camadas aqui, ó, 134 camadas, ou seja, menos camadas. Então a gente aqui tá vendo uma linha mais grossa aqui, por exemplo. Ou seja, aqui, ó, a gente consegue ver mais por dentro da peça. Por quê? Porque as minhas linhas, elas não estão basicamente preenchendo toda a minha peça. Ela faz o possível para preencher, né? Só que, logicamente, com menos qualidade, né? Mais linhas, mais qualidade. Menos linhas, menos qualidade. Aqui a gente vê, a gente quase consegue ver por dentro da peça aqui. Por quê? Porque eu tenho menos linhas. Então, quando eu escolho uma altura 0.3, eu estou economizando tempo, né? Filamento não, que aumentou 1 grama, por incrível que pareça, né? Não é incrível, né? Porque na verdade está engrossando a linha, né? Ele faz mais linhas mais grossas, então precisa de mais material. Ele faz menos camadas, só que as camadas são mais grossas, então uma coisa compensa a outra. Mas o tempo aqui diminuiu bastante, de 1h17 para 31 minutos, por exemplo. Então diminuiu muito o nosso tempo aqui. Só que a gente perde o quê? Qualidade, né? Então quando eu imprimir essa peça aqui, a gente vai ver ela impressa, né? A gente vai ver a qualidade dessa peça aqui, se está boa ou se está ruim. Aqui tem mais uma préviazinha aqui, né? Que não vai ficar boa a qualidade. Vai imprimir a peça? Vai imprimir a peça. Só que onde era para ficar com boa qualidade, não vai ficar. Por quê? Porque eu tenho uma altura de camada maior, né? O ideal é você começar sempre com 0.2, né? Até pegar o jeito. Por quê? 0.1 é uma resolução muito boa. Só que é muito complicado trabalhar. Porque vai ter que mudar a temperatura, às vezes tem que mudar o fluxo, velocidade e assim por diante. E meu bico também, no caso, o ideal é mudar para um bico 0.2, né? No nosso caso, estamos usando um bico 0.4. Ah, não é possível imprimir 0.1 com um bico 0.4? É possível. Só que o ideal, né, seria um bico 0.2, que não é o nosso caso aqui, né? É um bico 0.4. Por quê? Porque é ideal, é do básico ao avançado, né? Então fazer coisas fáceis, acostumar, pegar o jeito ali e depois começar novos desafios, né? Então o ideal usar um bico 0.4, já vem com a impressora, certo? Eu estou de camada 0.2. Feito isso, pegou o jeito, aí muda. Vou tentar fazer com 0.1, vou tentar mudar o bico, né? Só que aí é um passo a mais, né? Um passo depois dessa parte aqui. Sempre começar com baby steps, né? Passos de neném, até você conseguir ter uma maturidade para conseguir realmente imprimir peças com alta qualidade. Por quê? Porque a impressão, ela às vezes frustra. Você tenta fazer, mexe aqui, mexe ali, aí dá um erro aqui, dá um erro ali, aí você acaba se frustrando, que não é bom, né? Para impressora 3D, para impressão 3D. O bom é fazer uma pecinha, pô, que legal, fiz uma pecinha aqui, né? Então comece devagar. Dê um passo que a sua perna consegue dar um passo, não um passo maior que a sua perna, né? Então a ideia aqui, né, a gente imprimir uma peça com 0.2 e depois com 0.3. A de 0.2 vão ser 42 minutos. Estou considerando aqui também um preenchimento de 15%, que não precisa de muito para essa peça aqui, por exemplo, né? Ela não é uma peça que exija muito preenchimento, não é uma peça que a gente vai usar para fazer algum choque, alguma coisa, né? É decorativo, então 15 até 10 seria bom, né? Então 15% de preenchimento com qualidade 0.2. E depois, aí demorou 42 minutos. Depois eu imprimi uma peça com 0.3, também com preenchimento de 15%. Temperatura, cadê material? 200 graus, velocidade 50 milímetros por segundo, que é o ideal, né? Pode aumentar?
Pode, né? A gente vai ver isso daqui depois, como é que funciona a velocidade. Mas a ideia, a aula de hoje é a qualidade da peça. Então eu imprimi duas pecinhas, uma com 0.3 e uma com 0.2 e comparar se realmente faz diferença, beleza? Então vamos agora para impressão das peças, depois a gente vai mostrar e comparar as duas pecinhas aí. Então fica aí, né? Não sai, né? A gente já volta. Bom, acho que nem precisa falar qual que é qual, né? A peça da esquerda, que é essa daqui, qualidade 0.2 milímetros, e da direita 0.3 milímetros. A altura que eu diminuí para ficar mais rápido, né? Para ficar o dia inteiro imprimindo, né? Então aqui ficou 40 minutos, aqui ficou 30 minutos, pecinha aqui. De cara, dá pra ver já que a cabeça dos Kelly Dragons estão muito diferentes. Aqui, ó. Aqui a gente vê as linhas, certo? Só que bem pertinho que a gente consegue ver, dando quase um zoom aqui, né? Bem perto da câmera. As suas escamas, né? Estão aqui também, dá pra ver um pouquinho as linhas aqui, certo? Mas de longe fica bonito. Pra quem nunca viu uma peça impressa, fica muito bonita a peça, né? Uma peça muito bonita. Primeira camada lisinha, certo? Brilhando aqui. Chifres aqui também, relativamente bons. Aqui no correio suporte só ficou essa marcazinha aqui, né? Mas uma lixadinha aqui já resolve. Enquanto meu Kelly Dragon, um pouco menor aqui, com 0.3, a gente já vê, né, de cara as linhas aqui, ó. Não precisa nem ficar da zoom, a gente de longe vê aqui, ó. Como se fosse aqueles mapas, né, de videogame, de superfície, né, de terreno. A gente já vê isso aqui, ó. O nariz dele aqui, ó. Aqui dá uma falhadinha aqui também, né? Pode ser temperatura, alguma coisa. Aqui, ó, como é que ficou aqui atrás? Olha a diferença essa aqui, ó. Aqui você vê nitidamente que é como se fosse relevos aqui, ó. Ela foi em relevo aqui, por exemplo. Essa parte aqui, ó. Por quê? Porque a cauda aqui do outro, ó, por mais que não tenha ficado perfeita, aqui, ó, ela ficou, teoricamente, certinha. Agora, essa aqui, ó, a diferente. Vê de longe, né? É igual TV mesmo, gente. Uma TV de tubo, né? Uma TV antiga e uma nova. Quanto mais camadas, igual aqui, por exemplo, são 200 camadas, uma boa resolução, uma boa qualidade. É uma qualidade excelente? Obviamente que não, mas para decorar, fica muito bonito essa pecinha aqui, por exemplo, na sua mesa, né? No escritório, em algum lugar. Enquanto essa aqui já não. Essa aqui, eu, tipo assim, achei que ficou interessante, mas não colocaria para decorar, por exemplo. Porque a gente vê aqui, ó, que tá muito... poucas camadas, né? Tá muito aqui, tipo assim, parece que tá inacabada a peça aqui, por exemplo, né? Então isso que é a qualidade da sua peça. Isso que é a altura de camada. Aqui tem menos camadas, aqui. Então, quanto menos camadas, menor a qualidade da sua peça. A gente vê aqui as camadas. E quanto mais camadas, melhor a qualidade. Daria para melhorar a qualidade? Daria, né? Ficar mais lisinho aqui, a gente não vê as linhas aqui. Só que aí gastaria mais tempo e mais filamento. E o bico também, ideal seria trocar o bico para um bico 0.2, que não é o nosso caso aqui, né? Então, esta 0.3, não precisa nem falar, né? E esta 0.2. Eu acho que ficou bem nítido aqui na frente da cabeça do Kelly Dragon e aqui atrás, então, nem se fale. De longe, a gente nem percebe direito a 0.2. Agora, o 0.3 a gente vê, está realmente vendo as linhas, né? Então é essa a diferença aí na qualidade, ou seja, isto que é a resolução da peça. Uma peça de 0.2 e uma peça 0.3. Beleza? Então espero que tenha ficado claro aí para vocês a diferença básica entre uma qualidade ou a resolução de uma peça e quando mudar uma para outra, né? Lembrando, comecem sempre com a 0.2, façam os testes de vocês, aí depois mude ali para 0.1, até mude o bico de vocês. Beleza? Bom, então essa foi a aula de hoje e espero que tenha ficado tudo claro para vocês. E até a próxima aula.